Olá, bem-vindos, bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre como calcular o custo da minha peça. Então eu vou fazer uma boneca completa e eu preciso saber como calcular o preço. Mesmo que eu esteja usando um tecido que eu acabei de comprar, ou mesmo que eu esteja usando um retalho que eu tirei lá da minha caixa, né? Como eu vou calcular isso? Às vezes a gente vai lá na loja, compra a renda, já sabe o valor do metro, já compra o metro certinho. Às vezes você tem um pedacinho em casa. Como eu vou calcular isso? Ah, mas quanto vai de enchimento? Como eu calculo o enchimento, né? Então eu vou dar essa noção básica, né? São em dois passos. Primeiro nós vamos calcular o preço do custo do material. E no segundo passo nós vamos fazer passo de como calcular a hora trabalhada, a sua mão de obra, a sua porcentagem, o seu lucro, né, na sua peça. E nós vamos começar a aprender a calcular um pedaço de tecido. O tecido pode ser, eu fui lá na loja e comprei um pedaço de tecido, tá novinho, eu sei que quanto eu paguei, mas eu tenho em casa. Então, esse tecido aqui, ó, ele tem 18 centímetros, acho que era 18 que eu tinha marcado. Ele tem 18 centímetros por 1,40, porque eu sei que ele tá aqui, tá com as duas auréolas aqui, ó. Eu sei que ele tá com 1,40. Como que eu vou calcular esse pedaço de tecido aqui? Eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou pegar esse tecido, um exemplo, tá? Eu paguei R$25 o metro. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$25 que eu paguei o metro do tecido, vezes eu tenho 0,18, né? Eu tenho 18 centímetros, isso? Então, eu vou fazer assim, ó, 25 vezes 0,18 igual, ó, 25 vezes 0,18 centímetros igual, esse pedaço de tecido vai sair né, o meu custo R$4,50. Ah, Drica, mas eu tenho um pedaço lá de tecido, eu peguei aqui dos meus retalhos, tá? Eu tenho um pedaço de tecido que tá lá na minha caixa e eu quero aproveitar todos os retalhos que eu tenho. Como que eu faço para calcular esse retalho? É simples, você vai anotar aí. Pega um papelzinho e uma caneta e anota aí, que é bem legal. Ó, você vai pegar. Quanto que ele mede aqui, ó, de largura? Ah, o meu retalho mede 49 centímetros. Deixa eu pegar, vamos colocar a folha aqui pra gente, acho que visualizando, né? Então, ela tem 49 centímetros de largura. Então, que é a largura. Tá? Vou multiplicar pela altura. 39. Então, ele tem 0,49 de largura por 0,39 de altura. Tá? Quanto que eu paguei o metro desse tecido aqui? Eu sei que ele é nacional, então eu vou chutar aqui que eu paguei R$25, mas o certo é você sempre quando comprar, ter um controle no seu caixa, saber quanto você pagou no seu material quando você compra na loja, tá? Eu vou chutar aqui que eu paguei R$25 um metro desse tecido, certo? Mas esse tecido nacional aqui, eu sei que ele tem 1,40 m de largura. Tecido importado tem 1,10 m e tecido com 1,5 m, tem tecido percal com 2,20 m de largura. Então, qual é a área desse tecido? A área, quando fala assim, área, é a largura, quando você compra ele lá na peça. Eu sei que ele tem 1,40 m, então eu vou dividir por 1,40 m, tá? Então, aqui é o preço do tecido, preço, e aqui é a área, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu saber quanto sai esse pedaço de retalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui na calculadora para vocês. Ele tem 0,49 de largura, pode ser também, não vai fazer diferença um outro, vezes 0,39 de altura, certo? Vezes R$25, que é o metro que eu paguei no meu tecido. Deu 4,775, certo? E vou dividir ele por 1,40, porque eu sei que ele tem 1,40 de largura. Então, quanto vai dar aqui o custo do meu retalho? R$3,41, tá? Então, aqui eu vou fazer essa conta, vou multiplicar. E eu sei que esse meu retalho vai sair R$3,41, tá? Então, aí você vai colocar no seu caderninho lá, olha, para o corpo eu usei, um exemplo que seja esse tecido aqui, eu usei R$4,50 para o corpo,
usei 3,41 para roupa, um exemplo, né? Não sei o que você vai usar. Mas você já sabe que você usou aqui já teve um custo, aqui teve outro, certo? Ah, mas como eu calculo rendas? Ah, eu tenho um monte de rendinha em casa e como é que eu vou calcular? Você tem que sempre saber o preço do metro. Um exemplo aqui de novo. Esse aqui não, vamos pegar uma folha limpa aqui. Vamos dar outro exemplo. Eu paguei 50 centavos nessa renda, tá? Então, o preço do metro dessa renda é 50 centavos, certo? Eu vou ver quanto eu tenho aqui. Isso você vai fazer para renda, para fita, para cianinha, para tudo que você tiver. Eu vou usar esse pedaço aqui. Esse pedaço tem 1,12 m, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes 1,12, né? Então, aqui é o preço. Não liga na minha letra, não, eu sou canhota, tá? Aqui é os centímetros usado e vai dar o total. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse pedacinho de fita aqui, tá? Esse pedacinho de fita aqui vai sair. Ele custa 0,50 vezes, tem 1,12 centímetros, né? Igual, vai custar 56 centavos esse pedacinho aqui, ó, de renda, tá? Então, aqui vai custar 56 centavos. Então, eu já sei que de renda, aqui eu tô supondo, tá? Eu não tenho nada, nem não tenho um molde aqui, uma boneca completa. Então, aqui de renda eu vou usar 56 centavos, certo? E o plumante? O plumante, vamos fazer a mesma coisa. Vamos supor que o meu plumante custe R$25 o quilo, tá? E eu usei para uma boneca. O legal é você saber... com o tempo você vai pegando noção de 100 gramas, 200 gramas, mas é bom até se você for trabalhar profissionalmente ter pesar a boneca, pesar o plumante para você ter uma noção. Mas vamos supor que foi 200 gramas de plumante, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vai ser 25 vezes 0,200, eu vou usar, vou gastar R$5, tá? Por que é o 0,200? Porque aqui tá em quilo e aqui tá em grama. Então, aqui eu vou colocar 0,200. Então, eu vou fazer assim, ó, 25 vezes 0,200 gramas igual a R$5. É o que eu vou usar de plumante nessa minha boneca, tá? Então, aqui se eu pegar... Lógico que eu tô fazendo aqui tudo uma suposição, tá? Mas assim, vamos supor que eu vou usar só esse tecido. Eu vou usar R$4,50 de tecido para o corpo, mais R$3,41 para a roupinha. Vou gastar uma rendinha de 56 centavos e vou gastar mais R$5 de plumante. Então, aqui eu não tô contando lã, o botão, né? Mas é só para exemplificar, para ver como você faz para calcular o retalho da renda, o retalho do tecido, né? Para você aproveitar tudo que você tem na tua casa. Então... Vamos supor, nesse material aqui, esse material aqui todo, se eu fosse fazer a boneca, ele iria me custar R$13,47, tá certo? Isso vale para rendas, fitas, elástico, né? Então, você sempre vai pegar o valor do metro e vai multiplicar pelos centímetros que você tá usando ou pelas gramas que você tá usando. Botões sempre é por unidade, é 5 centavos, 10 centavos, 30 centavos, você vai colocar por unidade. A lã também, ela é por gramas, então às vezes você pega um novelo de 40 gramas e com um novelo você consegue fazer 2 bonecas, né? Então você vai pegar o valor do novelo, eu paguei, vamos por R$10 o novelo de lã e com um novelo eu consigo fazer 2 bonecas. Então a minha lã vai ser R$5 de custo para cada boneca. Dá para entender? Dá para captar? Dá, né? E se você tiver uma balança, ajuda bastante. Mas isso é para quem tá fazendo para vender mesmo. Por que eu tô falando isso? Para você não perder, para você ser honesta com o seu cliente e com você mesmo. Porque às vezes muita gente pega uma peça, vamos supor, eu gastei, chuta lá que gastou R$15 para fazer a boneca e multiplica por 3. Eu já tô com o meu preço feito. E não é sempre assim. Muitas vezes você tá se enganando e muitas vezes, sem querer, você vai enganar o seu cliente. Então, eu digo que calcular a peça é muito simples. Basta você ter uma tabelinha, né? Que é bem facinho. Eu posso até
deixar isso aqui, essa planilhazinha para vocês, tá? Para vocês baixarem aí, porque é legal você ter, que você vai entender como calcular o custo da sua peça. Isso é muito bacana, tá? Eu peguei essa boneca, eu sei que eu gastei R$5 de plumante, eu sei que gastei 2 botões, eu sei que eu gastei 56 centavos de fita, eu sei que eu gastei um novelo de lã, que é R$10, então você sabe quanto você gastou, você não tá no chute, foi mais ou menos isso. Tecido importado, tem tecidos que são caríssimos, então assim, um pedacinho de tecido nacional dá R$3,41, um pedacinho de tecido importado, dependendo do valor que você paga, vai dar R$20, então é uma diferença grande, né? Então você vai explicar para o seu cliente que, olha, eu fiz com tecido importado, que é X o valor do metro. Essa boneca sai mais barata porque eu fiz com tecido nacional ou consegui uma promoção legal. Ou você coloca um preço que você acha justo aí nos seus tecidos, se você já tem muitos retalhos, né? O preço hoje que tá mais ou menos aí em média é R$25, o nacional, então é mais ou menos com isso que eu trabalho. Para você ter ideia de quanto vai te sair o custo dessa boneca, tá certo? Porque depois disso ainda nós vamos calcular preço da hora trabalhada, tá certo? Eu vou ensinar também como você definir o seu salário e vamos calcular as despesas fixas, tá bom? Então, vamos lá.